Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu quero ver aqui com vocês a dica do nosso irmão Cassiano Rodrigo Alves. Se eu não me engano é a primeira vez que ele está mandando dica, embora ele me seja muito familiar, mas que mande mais, e você também que queira mandar, é só enviar e a gente fica muito feliz e desde já agradecemos a todos os inscritos que mandam dicas. Aqui família, essa matéria que o Cassiano nos indica, ela diz o seguinte: real supera peso argentino e vira pior moeda global de 2020. Uma matéria muito recente. Enquanto o dólar se enfraquece globalmente devido à política de impressão trilionária da moeda do Banco Central dos Estados Unidos, Fed, no Brasil ela se fortalece e fez o real se tornar uma das piores divisas do mundo em 2020. Primeiro que isso foi proposital, é preciso dizer isso. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, é responsável por isso. Nós fizemos um vídeo, na época, onde o próprio Estados Unidos reclamava dessa alta muito grande do dólar, porque fica difícil. O próprio Estados Unidos estava acusando o Brasil de valorizar demais o dólar aqui dentro, propositalmente. Isso é fala do presidente dos Estados Unidos. Ele ameaçou até na época, inclusive, que se continuasse assim, faria sanções ao Brasil. Então é proposital. A gente sabe que teve a pandemia, pegou todo mundo com as calças na mão, mas o Brasil foi o que mais desvalorizou no mundo. Então, por aí você já vê aonde é que querem chegar. Analisando as maiores dívidas do mundo, o real foi uma das poucas a se desvalorizar perante o dólar. O fortalecimento da moeda norte-americana tem ajudado investidores de Bitcoin, pois a criptomoeda não é produzida no Brasil. Já para quem investe na bolsa ou tem seu patrimônio em reais, a situação é desesperadora. E realmente, meus caros irmãos, se você, por exemplo, estava juntando 15 mil para comprar um carrinho ou uma moto, isso eu digo porque tem pessoas da minha família que fez isso, tá certo? 15 mil. E não comprou, esperou um pouco mais, esperou passar 3, 4 meses, os 15 mil não compram mais os veículos que comprava naquela época, há 3 meses atrás. Olha só que eu tô falando época. Não, 3 meses atrás, apenas 3 meses atrás. A nossa moeda despencou totalmente. O poder de compra está se acabando e cada mês isso piora. Essa matéria vai deixar isso claro para vocês. O mês de setembro fechou com o real caindo 49,60%. Em 2020, em comparação, só para você ter ideia, um país de terceiro mundo também, a Argentina, o peso argentino caiu apenas 27,25% perante a moeda norte-americana. E o país recentemente teve que renegociar sua dívida pública por incapacidade de pagá-la. Você tá vendo, meu irmão? Mesmo com todos os problemas que a Argentina enfrenta, tá certo? Eles só desvalorizaram menos 27,25%, enquanto o Brasil menos 49,60%, quase 50% do seu valor. E você está sentindo isso. A moeda simplesmente está desvalorizando. Cada coisa está ficando mais cara. Câmeras mesmo que eu comprei aqui pro canal. Família, quase que eu não consigo pagar. É um absurdo como as coisas estão aumentando o preço. Aqui você está vendo, ó, um gráfico, né? Moeda, país, desempenho do dólar contra a moeda em 2020. Aí você vê várias moedas e você vê aqui o absurdo que é o Brasil, ó, 39,60%. Segundo pior ali a Turquia em 29,69%. As incertezas políticas quanto ao financiamento da dívida e as promessas vazias do ministro da Economia, Paulo Guedes, preocupam o mercado nas últimas semanas. Carlos Eduardo de Freitas, economista e ex-diretor do Banco Central do Brasil, declarou que a economia pode ficar estagnada. O governo dá a impressão que abdicou de uma vez por todas do desenvolvimento econômico. A economia vai ficar estagnada e o governo vai fazer assistencialismo para evitar uma situação social caótica. Veja só, meus irmãos, aqui é preciso entender o que eles estão dizendo aqui. Como se trata de matéria da mídia e pessoas que pensam como a mídia, eles jamais vão criticar esse sistema que está endividando todos os países. Essa matéria vai mostrar isso para você. Todos os países devem e a cada ano que passa aumenta. Ao mesmo tempo, se a pessoa não for tapada e não for cega e souber pesquisar por conta própria, ela vai ver que tanto os bancos que operam aqui dentro, que são chamados de bancos nacionais, que não tem nada de nacional, Itaú, Bradesco, Santander e etc, etc. Todos esses bancos, que são bancos internacionais operando aqui dentro do Brasil, a cada ano que passa, bilhões que eles devem de imposto que não paga, taxas que deveriam ser pagas e eles vão adiando. Essas dívidas são perdoadas de uma hora para outra. Dizem que isso é para gerar renda e etc, etc. O governo perdoa. Mas essas instituições enriquecem cada dia mais. E banco não produz nada. Ele vive do suor dos outros. Você pega cada banco desse, o Bradesco, por exemplo, foi o banco que mais lucrou em meio à pandemia. E ninguém acha que isso está errado. Todos os setores tiveram perdas. Quem não produz nada teve lucros absurdos. E as pessoas acham isso normal. A matéria em momento nenhum vai falar que o problema é o sistema. Todos os países, uns mais do que os outros, por exemplo o Brasil,
que é um país realmente bagunçado e as pessoas não entendem nada com nada, o povo realmente age como gado, como uma boiada, eles fazem como querem. Então o Brasil vai sentir isso primeiro, mas se você pegar aqui, Japão, por exemplo, que é um país super equilibrado, também está aumentando sua dívida. Estados Unidos também está aumentando sua dívida. É questão de tempo para essas instituições, como o FMI, Banco Mundial, tomarem conta de todas as riquezas do mundo. Eu vou continuar lendo a matéria aqui, meus irmãos, mas não demora nada para que 98% de tudo que a gente produz por mês ir para o bolso desses caras. 98%. É como você botar R$100 no bolso e 98 já ser de dívida. Isso está perto de acontecer e as pessoas não estão se orientando. Eu vou dizer qual é a solução para isso. Eu não estou aqui apenas para ficar botando gosto ruim igual a barata. Eu vou falar qual é a solução simples, e simples mesmo. Eu vou continuar com a matéria. Digital e Gold Bugs fazem a festa, enquanto quem continua com a moeda estatal brasileira perdeu quase 40% perante o dólar e pode perder 2,5% para a inflação de preços, os holders de Bitcoin e ouro fazem a festa. A criptomoeda teve uma alta de mais de 100%, irmãos. Olha, 111,78%. Já o metal dourado subiu 74,66% em 2020. Claro, é isso que eles querem. É exatamente isso. Agora, veja só uma outra matéria que era para ser de outro vídeo, mas eu faço questão de colocar aqui, porque para mim o que mais interessa, meu irmão, é que você entenda a situação que a gente está vivendo. Olha essa matéria da própria mídia. Cada novo brasileiro já nasce devendo R$30 mil ao governo. Entende, meus irmãos? Essa dívida que nós temos. Seu filho nasceu agora, é um bebezinho, ou vai nascer próximo ano. Graças a Deus que você foi abençoado. Cada criança que nasce é uma benção. Mas essa criancinha que nasceu já deve agora R$30 mil. Só pelo fato dela respirar. Uma coisa que Deus deu, o sistema está cobrando aqui, ó. R$30 mil ela já está devendo somente por existir. No dia 20 de fevereiro de 1987, o então presidente José Sarney fez um pronunciamento em cadeia nacional para anunciar que o Brasil não pagaria os juros da dívida. Poucos dias depois, Paul Volcker, presidente do FIDE, declarou a confiança no Brasil foi perdida. O país mergulhou em uma enorme crise de crédito que só começaria a ser superada em 1994 com um plano real que quebrou o Brasil de vez. Entende, meus irmãos? Cada país desse mundo já teve alguém que se levantou contra o sistema, mas essas pessoas tiveram a sua reputação assassinadas e foram mostradas para seus próprios cidadãos. Pessoas que esses líderes, pelo mundo todo, tentavam defender, ficaram contra elas porque foram envenenadas pela mídia e pelos outros mentirosos que servem ao sistema. Essa matéria, por exemplo, ela vai criticar tudo, Deus e o mundo, menos esse sistema de crédito que só enriquece 13 famílias nesse planeta, enquanto todo o resto da humanidade fica à mercê desses caras, devendo e cada vez deve mais. Você vai ver aqui nessa matéria que é todos. Após anos, o Brasil saiu do SPC e Serasa Internacional e ganhou o certificado de maturidade econômica em 2008, ou seja, se endividando cada vez mais. Como Enéas bem mostrou desde que esse plano real foi criado, eles trabalharam com inflação contida. Ela ficou ali, escondida, mas sempre crescendo e cada vez devemos mais, sendo atestado como bom pagador pelas principais agências de crédito, ou seja, sangrando literalmente o seu povo. Aqui eles continuam manipulando, usando frases de filósofo. Edmund Burke diz: um povo que não conhece sua história tende a repeti-la, e aparentemente estamos correndo para repetir a história com nossa dívida pública. Para financiar os gastos do governo, o Brasil emite títulos de renda fixa com prazos que vão de 1 a 25 anos. No site do Tesouro Direto é possível encontrar títulos com o IPCA mais 2045 ou até mesmo o IPCA mais de 2055, a época que tem que pagar a dívida. Isso acontece porque o governo gasta mais do que arrecada e como não tem dinheiro para pagar, agora ele faz empréstimos a longuíssimo prazo. Pera aí, família. Se lembre que isso aqui se trata de uma matéria da mídia e sempre está aqui para te manipular. O governo gasta mais do que arrecada, sim, mas é com pagamento das amortizações do juro da dívida externa, interna e externa. Não é gasto com saúde e educação com o povo, como eles fazem você pensar aqui. O que o governo gasta tanto é com esse juro, que já é impagável. Para resolver isso, como eu disse para vocês que ia falar, era simplesmente pedir a auditoria da dívida pública. Simplesmente fazer isso. É uma coisa que o povo tem que forçar o governo a fazer, porque o governo em si não vai fazer. Porque o líder que toma essa decisão, ele paga muito caro. Ele paga às vezes até com a vida. E o cara, para aceitar esse tipo de coisa, ele tem que ser um verdadeiro patriota. E nós não temos isso no momento. Nós não temos. Então ou o povo força o governo a exigir um direito que é seu, o direito de rever essa dívida. É até questão de lógica. Se você fala tão mal da última gestão, que no caso era o PT, e eu concordo plenamente, era terrível os caras, por que é que você vai assumir compromisso que eles fizeram? Vamos rever esses acordos, vamos ver em que situações eles fizeram.
Países que já fizeram isso já tiveram redução de mais de 60% dessa dívida. Agora, o cara tem que ser macho para peitar esses caras de frente. Os investidores, confiando na capacidade do governo, emprestam seu dinheiro na esperança que um dia receberão os juros prometidos. Aqui você já vê que isso aqui é uma prática criminosa. Porque veja só, irmãos, agiotismo, se você emprestar dinheiro a uma pessoa, você vai preso. Se essa pessoa der queixa sua, você vai preso. Não pode emprestar. Porque esse é um sistema que acaba aproveitando da oportunidade daquela pessoa que está ali quebrada, precisando pagar uma dívida de emergência, e ela, no desespero, acaba aceitando propostas que ela não vai poder honrar. E vai acabar dando a casa, carro, tudo que tem e não conseguindo pagar. Então, para evitar isso, foi proibido que o cidadão faça empréstimos a juros. Porém, as instituições continuam fazendo e fazem aqui no Brasil como bem querem. Vocês são mal pagadores, eu vou cobrar tanto de juros a vocês. Empresta a um país de primeiro mundo, por exemplo, R$100 para pagar R$10 por mês, e aqui no Brasil quer emprestar R$100 para pagar 70 por mês. É assim. E isso é legal. Então, quando o povo diz que o problema do Brasil é a corrupção, é os desvios, a roubalheira dos políticos, eles estão errados. Porque o problema, como o Enéas bem provou, não é esse. O problema é o que é oficial, o que é no papel, o que é contrato, o que é feito diante das câmeras, com o povo gado aplaudindo. Esse é que é o problema. Aqui eu vou dar um pulinho, porque senão a matéria vai ficar muito grande. Mas cada novo brasileiro já nasce com uma dívida nas costas. A dívida do governo federal é enorme e requererá muito tempo para poder ser liquidada. Se você teve um filho em 2020, ele já nasceu com a obrigação de pagar tributos e muito provavelmente já está registrado em algum órgão governamental. Boa parte dos impostos pagos pelo seu filho vão fatalmente para quitar parte da dívida pública federal. Apenas em 2019, a União, com seu dinheiro, pagou 1,38 trilhão em juros e amortização da dívida. Então você vê aqui, meus irmãos, é o que Enéas dizia e provou. Não dá mais para continuar matando o nosso povo de fome. Tá aí, meus irmãos. 1,38 trilhão de juros. Amortização de juros. Não é nem o juro da dívida, é a amortização do juro. A dívida continua aumentando, já que não se aguenta pagar o juro. De acordo com o IBGE, a população brasileira cresce a ritmo de 0,76% ao ano. A dívida neste ano poderá crescer mais de 9%. Isso significa que até 2021, todos os novos brasileiros que nascerem já começam com uma dívida de 30 mil, se dividirmos igualmente a dívida pública entre todos os brasileiros. Então 30 mil para cada brasileiro. Cada pessoa que existe nesse país deve 30 mil. Sem comprar nada, sem pedir nada. E tudo indica que esse valor continuará crescendo durante a próxima década, principalmente devido à mudança de política econômica do governo Bolsonaro. O atual secretário de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, quer criar o programa Pro Brasil. Este novo programa é uma espécie de ressurreição da PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, estrela do governo Dilma. Em suma, é uma maneira de tentar aquecer a economia gastando dinheiro público, e isso se traduz em dívida. Exatamente, meus irmãos. Imagina o seguinte, o vídeo tá ficando grande, mas aguenta aí, irmão. Se você pede um dinheiro em um lugar para pagar uma semana, com uma semana de prazo, é um preço. Se você pede para pagar com um mês, é outro preço. Entende? É igual as parcelas de financiamento. Quanto mais parcela você coloca, mais juros você paga. Então o governo está fazendo isso, ao mesmo tempo que privatiza tudo a preço de banana e vai ficando sem patrimônio e sem fontes de renda. O único lugar que ele tem para tirar é do povo. Então tá aqui, 30 mil cada brasileiro. Entende, meus irmãos? É isso que está acontecendo e as pessoas não estão entendendo. Só para você entender, meu irmão, o que é que está acontecendo com o Brasil e o cenário que vem para o nosso país é o pior possível. Vocês lembram que o Bolsonaro foi lá na China, disse que aquilo ali era um país capitalista, sendo que é um país comunista. Ele foi lá vender os nossos serviços essenciais, como a hidrelétrica, por exemplo, a nossa energia. Ele foi lá vender e eles não quiseram comprar, apesar de já fazer anos que eles iam adulando os governos para conseguir comprar essas nossas estatais. De repente o Bolsonaro decide vender e eles não quiseram. Por que eles não quiseram? Porque eles sabiam que o país está quebrado, entende? E um país quebrado vende por qualquer preço. É igualmente os Correios, Mercado Livre, FedEx, entre outras, sempre mostraram grande interesse em comprar os nossos Correios. O governo agora quer vender e nenhuma empresa oficialmente se apresentou. Por quê? Porque eles sabem que o país está quebrado. É só esperar e o país vai dar isso para quem quiser assumir. Simples assim, sem pagar nada. E é isso que eles estão esperando. Porque esses caras fazem parte de um sistema. Sistema esse que está se apoderando de todas as riquezas de cada país. As bandeiras logo logo vão se tornar coisas ilustrativas. Não vai representar mais nada. É isso que está acontecendo e a gente vem alertando aqui incansavelmente e as pessoas não percebem. Olha aqui, para você ver que isso é uma coisa de todos os países, não é só do Brasil. O Brasil tá assim porque o povo é gadoso, mas uns na frente, outros depois, vai acontecer com todos os países, inclusive países de primeiro mundo. Escuta isso.
Argentina, Grécia, Japão e Estados Unidos. O fato é que o Brasil não é o único a passar por problemas com a dívida pública. Em 2015, com 150% do PIB em dívidas, a Grécia decretou moratória. Os argentinos podem não ser os melhores no futebol, mas são craques em não pagar a dívida pública. Os hermanos já entraram em moratória 8 vezes em sua história. Então certo, tem que fazer isso mesmo. A última vez foi em maio deste ano, 2020. Já os japoneses são a exceção pelo tamanho e importância da sua economia. Eles conseguem tomar emprestados a juros baixos, muitas vezes negativos até. Atualmente, a dívida nipônica já ultrapassa 200% do PIB, mas até ela tem data para explodir. Em 2040, as receitas de impostos não vão conseguir cobrir sequer os juros da dívida, e aí o Japão terá que declarar moratória ou criar uma hiperinflação. Tá vendo aqui tá o gráfico, meus irmãos? Porque esse sistema que tá aí, esse sistema financeiro capitalista, selvagem, tá certo? Enriquece os bancos das 13 famílias, são pessoas ficando mais ricas do que países e ninguém tá percebendo isso. Aqui eu tô provando para vocês o que a gente fala o tempo todo, de uma forma mais simples, de uma forma mais clara, mas é isso. Aí você ainda tem que ouvir um debate como teve agora, né, em São Paulo, com aquele Arthur do Mamãe Falei, o cara defendendo privatizações e querendo acabar de vez com o Estado. É entregar de bandeja para os caras que estão justamente causando essas crises. Todo esse problema vem, não é por causa apenas da incompetência e da roubalheira que acontece. Não é só por causa disso. É pelo sistema que é oficial e que nos obriga a trabalhar assim. Então ou aparece um nacionalista como o Dr. Enéas para dizer chega, acabou isso, ou essa é a situação inevitável que o mundo todo caminha para isso. Olha aqui, ó. A próxima bomba a cair no Japão. Gráfico das receitas e despesas com juros do Japão. Os norte-americanos parecem seguir o mesmo caminho japonês, com diferença de ter uma moeda mais forte. O dólar sendo a reserva mundial do valor, o Banco Central dos Estados Unidos consegue imprimir trilhões sem gerar tantos danos econômicos, pois a moeda americana tem alta demanda no exterior. Claro, porque você é obrigado a negociar com ela. Você vai negociar com outro país, você é obrigado a negociar com ela, meus irmãos. Eu vou encerrar por aqui, meus irmãos, mas eu acredito que já deu para você pegar qual é a real situação. A gente já fez diversos vídeos aqui. É triste, eu vou dizer para vocês que é triste fazer um vídeo desse, porque é ridícula a visualização. Um assunto importante como esse, que vai afetar diretamente o pãozinho que você vai comprar daqui a pouco, a feirinha que você vai fazer para se alimentar com sua família, o carrinho que você vai andar, o combustível, afeta tudo. Economia é simplesmente a mola do mundo. Não estou interessado, nem um pouquinho interessado. Ah, esse assunto aí é muito chato, lá vem o Davi falar de política. Então, meus irmãos, com essa mentalidade, o que é que a gente pode esperar? A não ser isso. Crises cada vez pior. O governo agora e os políticos demais só estão pensando em uma coisa: reeleição, mais nada do que isso. O que eles tiverem de fazer de dívida, o que eles puderem fazer para manter um certo assistencialismo para as pessoas, dar o peixe em vez de ensiná-las a pescar, eles vão fazer para garantir a sua eleição. Isso é uma fórmula que o PT criou e o atual governo vai seguir. Infelizmente, quem falar contra vai ser massacrado aqui. Você sabe que vários canais que antes até faziam uma defesa, mostravam o outro lado, estão partindo fora, porque as pessoas estão alienadas, e em breve até eu farei isso. Vou parar de falar, porque você fala, seus vídeos têm menos alcance, é boicotado, e o próprio público não agradece, a maioria nem quer ver o assunto. Então é muito triste a nossa situação. Mas enfim, meus irmãos, como eu me comprometi com vocês que enquanto tivesse essa brecha aqui eu continuaria falando, assim eu venho fazendo e venho cumprindo. Mas eu digo pra vocês, é difícil, irmão. Por isso mesmo eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre pra mais um amigo, porque se tem uma chance, é essa, das pessoas se conscientizar. Se cada pessoa nesse país agora exigisse uma auditoria da dívida pública, feita às claras, às limpas, mostrando cada dado para que eu e você possa analisar esses dados, as coisas mudavam. Mas enquanto o povo achar que isso aqui não interessa, é um assunto chato, aí a gente vai de mal a pior. Então é isso, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço e tamo junto.